Quais são os riscos que podem ser causados a partir de uma cirurgia plástica? Para isso, nós temos no nosso sofá o Dr. Rodrigo Lacerda, que vai falar conosco. Ele é cirurgião plástico e homem de Deus também. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Amém. Fique à vontade, por favor. Bom, o Rodrigo é homem de Deus. Maurício está aqui. Chega, Maurício. Prazer, Deus te abençoe. Amém, igualmente. Dr. Rodrigo Lacerda é um homem de Deus cristão, né? É membro de Lagoinha e tem cuidado... Outra apresentação. Luciana. Tem cuidado não só da beleza, né, da saúde física das pessoas, mas tenho certeza que aproveita ali o consultório para ministrar também no espírito, né? Verdade. Como é que é para você como cristão? Porque eu acho que muitas pessoas devem ficar assim, curiosas para saber. Como médico cristão, trabalhar numa área que, teoricamente, lida muito com a questão da vaidade. Queria que a gente pensasse um pouco nisso, porque muita gente comenta sobre cirurgias plásticas. Eu mesmo, particularmente, tenho a minha opinião formada em relação a isso. E a gente queria ouvir um pouco de você, antes de a gente entrar no assunto, né, dos riscos. Como é que é um cirurgião plástico cristão lidar com uma área que muitas vezes as pessoas podem chegar no seu consultório assim, com motivações totalmente diferenciadas, né? E talvez não saudáveis para fazer uma cirurgia plástica? Eu acho o seguinte, que você ser um cirurgião plástico cristão, isso já é uma bênção, né? Agora, eu percebo que eu consigo, assim, não estou aqui querendo me vangloriar ou fazer nenhuma demagogia, não. Mas eu percebo, assim, que eu tenho um certo tato, um certo feeling, sabe? Vamos dizer assim, para poder lidar com essas questões. A gente consegue perceber quando existe um certo exagero, sabe, naquilo, quando a motivação para a cirurgia plástica não é uma motivação correta, sabe? Então, por exemplo, assim, vamos supor que tem uma mulher querendo fazer uma cirurgia plástica nos seios, colocar o cílio com prótese, né, que fala. E aí, o que você está falando é que quando ela chega lá, por exemplo, você faz uma análise para entender a razão pela qual ela quer fazer isso. Com certeza. E aí você tem a oportunidade, assim, às vezes até de ministrar na vida da pessoa. Com certeza. Já aconteceu alguma vez, assim, da pessoa até desistir depois de uma conversa com você? Já, várias vezes. Dá um exemplo pra gente. Eu lembrar, assim... Assim, não, só um caso, assim, hipotético que você sabe que já aconteceu, então. Tem um exemplo muito claro que aconteceu ontem. É mesmo? Uma cliente chegou de fora e veio para consultar, queria consultar e marcamos a cirurgia dela para ontem, segunda-feira. Nós estamos falando ao vivo, né? E depois de muita conversa, muita explicação, eu percebi que ela tinha criado uma falsa realidade na cabeça dela, sabe? Que a cirurgia não ia deixá-la com o corpo perfeito, que ia deixá-la com o corpo perfeito e que ela não ia ter cicatrizes, que aquilo ia melhorar o casamento dela. Olha só. Sabe? Ela foi procurar para melhorar o casamento, que bacana. Ela, na realidade, não chega na gente com essa intenção. Mas após uma pesquisa, após você fazer anamnese, conversar, você começa a perceber isso. Que a motivação não é para o bem-estar dela, mas é que aquilo talvez procure salvar o relacionamento dela com o marido, ou que aquilo possa... e que aquilo cria na cabeça dela fatos que não são verdades. Ou seja, é que o marido vai amá-la mais porque está turbinada, como dizem por aí, né? Exatamente. E o marido não vai traí-la. Doutor, eu até queria fazer uma pergunta ligada a isso. A gente vê que de uns anos para cá, as pessoas que procuram por uma cirurgia plástica, o número, né, de pessoas que procuram aumentaram muito. Assim, os casos de mulheres, principalmente mulheres. O senhor acha que tem a ver com a mídia, com o bombardeio que a mulher recebe em relação a ser uma mulher perfeita, olhar muitas vezes para o padrão que essa mídia impõe? Com certeza. O senhor acha que tem muita influência? Eu acho, não, eu vou te falar assim, com certeza. Você pega o país, por exemplo, como o Brasil, os Estados Unidos, existe assim, uma certa preocupação com a aparência. Existe uma preocupação com o Brasil, por exemplo, um país tropical, então existe essa preocupação com o corpo. Como é que eu vou ficar na praia? Como é que eu vou colocar um biquíni na piscina? Sabe? Então, assim, com certeza existe isso, sim. A mídia influencia muito e o cuidado com a aparência influencia muito. Se você pegar países, por exemplo, como a Alemanha, não existe praticamente isso.
não existe esse apelo, né? Esse apelo. Essa busca incessante pela perfeição. É verdade. Doutor, esses riscos que que o Jean até enumerou algum deles, são riscos que acontecem por quê? Às vezes a gente fica pensando, mas como morreu? O cirurgião não é bom, a pessoa não está preparada, o anestesista não foi dos melhores. Explica pra gente o porquê ocorre algumas infecções, alguns tipos de riscos que até chegam a levar à morte. Aliás, eu queria complementar a fala dele, porque quando uma mulher, normalmente, hoje é muito comum você ouvir meninas jovens falando de colocar prótese nos seios ou no bumbum. Elas falam disso como se fosse assim, eu vou ali numa loja comprar uma roupa nova. Vou cortar o cabelo, exatamente. Quer dizer, o negócio é muito mais sério do que se pensa, né? É verdade. Na realidade é o seguinte, tudo que a gente faz na vida existe um risco. Né? O fato de você enfrentar um trânsito, fazer uma viagem, corre esse risco. E em medicina, principalmente na cirurgia plástica, a gente segue uma série de normas e prioridades que você vai minimizando esses fatores de risco. Então, o paciente... não basta só o médico, por exemplo, tomar o cuidado para poder prevenir uma embolia. Não é só isso. O paciente tem que saber procurar quem que ele está procurando, quem que é o profissional que ele está procurando. Se esse profissional é um cirurgião plástico mesmo, no caso da cirurgia plástica. Existem casos no Brasil que não estou falando só em termos de procurar um cirurgião plástico, não. Existem casos no Brasil que pessoas mais no interior, gente sem informação, procuram um profissional achando que ele é médico e ele não é médico. Ele não é nem médico? Nem médico. Quer dizer, ele não é um médico que está fazendo cirurgia plástica, ele não tem nem a formação de medicina. Nem a formação. Isso tem muito, inclusive, no Brasil, né? Doutor, inclusive tem algumas fotos que a produção preparou exatamente dessas situações que não deram muito certo. Por favor, na tela ali. Parecendo da Atena, né? Na tela, não é assim, não. Meu Deus. Eu queria que o senhor comentasse em cima o que o senhor já vê, algumas situações. Veja bem, a gente podendo se analisar pela foto não é igual analisar o paciente ao vivo, mas ali me parece uma reação inflamatória, provavelmente devido ao acentuamento das faces dela, provavelmente algum preenchimento que foi feito. E esse preenchimento ele deslocou e deu um processo infeccioso. Jesus, isso mata a autoestima de qualquer pessoa, olha que foto a pessoa fica deformada. Estranha. Quer dizer, a pessoa, ela não parece ser uma mulher, né, feia, e ela chega no consultório com certa beleza e perde até a beleza que ela tinha, né? Sempre é um preenchimento de lábios que eles dizem, né, doutor? Exatamente. E também é a mesma situação, então, ele acaba dando um quadro infeccioso. Pode passar a foto. Infeccioso não é só a maneira de colocar o preenchimento, mas também o tipo de preenchimento que é colocado. Esse moço aí foi um moço que ele quis se comparar ao ator. Tem muito disso. Existe. Eu quero ficar igual a Jennifer Lopez. Mágica, então, né? Eu quero uma mágica. Quero ficar igual o Jean Carlos do Dígito no Pulo. Não faz isso não. Faz isso não. Deus só fez a mim e jogou a fama fora. Né? Não faz outro. Não faz outro, aí tem um quadro emblemático, também uma foto emblemática, que é o Michael Jackson, né? Nossa, que sofreu tantas cirurgias plásticas. Agora, o caso do Michael Jackson, eu acabei lendo sobre a entrevista, eu quero entrar nesse tema com o senhor. Há muitos traumas de infância que levam as pessoas a querer, de alguma maneira, mudar radicalmente o seu corpo. Por exemplo, o Michael Jackson, há um caso onde o pai dele ridicularizava o nariz dele, dizia que era um nariz de batata, um negócio assim, e ele cresceu com aquilo completamente traumatizado. Isso acontece muito, doutor, no consultório? As pessoas vêm traumatizadas e dizem, doutor, eu quero arrancar isso de qualquer jeito. Acontece, mas a gente consegue, assim, delimitar até que ponto aquele fator antiestético do paciente ou da paciente, ele realmente é um fator antiestético ou é alguma coisa que está na cabeça dele. Mas aí você está falando do ponto de vista de um médico cristão, né? Porque um médico que não é cristão não tem essa sensibilidade de perceber uma coisa dessa, não. Não vou. Porque o profissional, normalmente, ele quer, se ele é um profissional da área, ele quer colocar a mão dele no paciente e construir a obra-prima, porque é como se fosse um arquiteto da beleza. Né? O pastor Jean, não vejo dessa forma, não. Existem muitos cirurgiões plásticos que não são cristãos, são muito bons também. Pois é, mas que tem essa sensibilidade de perceber a coisa do psicológico e tal? Acredito que sim, sabe? Mas não vou assim, julgar quem vai agir dessa forma, querendo se tornar um Deus, entre aspas, querendo mudar a forma do paciente, não. Mas existem muitos cirurgiões plásticos bons,
aí no mercado, embora, que eu falo sempre, a maioria daqueles que falam que são cirurgiões plásticos não são. Uau. Né? Isso é sério. Né? Isso é uma Não coisa muito existe, séria. Deve haver uma pesquisa por parte do paciente, uma preocupação. Até tem um caso de uma modelo em São Paulo que tinha um corpo perfeito e ela fazia muitas fotos, né, com a imagem dela. O corpo dela era perfeito, ela não tinha o que mexer e foi fazer uma hidrolipo para uma retirada de uma pequena parte de gordura que eu não sei onde que tinha. Mas a mulher sempre acha gordura. né? Exatamente. O caso dela complicou tanto que apareceu uma ferida no abdômen e foi se alastrando. A barriga dela foi toda tomada por uma cicatriz gigante. E, então ela entrou na justiça contra o médico, mas a barriga dela nunca mais voltou a ser a mesma. Então é uma marca que fica para o paciente. Com certeza. Né? E eu queria perguntar também em relação aos homens, porque a gente sempre fala das mulheres, que elas procuram mais, porque tem uma maior procura por parte das mulheres, porque elas são mais vaidosas. Mas eu queria saber dos homens. O senhor tem notado uma procura maior de homens também que querem se submeter a uma cirurgia plástica? E até quais são as cirurgias que os homens procuram? Veja bem, os homens, do contrário do que muita gente pensa, os homens fazem muita cirurgia plástica. Agora, uma coisa que eu observo, eu tenho já 18 anos de formado, então assim, uma coisa que eu observo é o seguinte, eles não gostam muito de comentar o que fazem, sabe? Então, se você opera um nariz do homem e ele vai para o trabalho com o curativo, o microporo no nariz... Machuquei, caí. Não, o que foi que houve? Não, eu estava com dificuldade de respirar, fiz um desvio de septo, não falam que fez nariz. Entendi. É comum homens fazerem cirurgia de nariz, cirurgia de rosto, para acabar com as rugas, fazem muito implante de cabelo, fazem a cirurgia de ginecomastia, que é para reduzir a mama masculina. Então, assim, resumindo, os homens fazem muita cirurgia plástica e cada ano que passa a gente percebe que cada vez mais. Mas continua ainda tendo esse, vamos dizer, esse preconceito. Você acha que, por exemplo, aquele programa de uma TV secular que falava sobre cirurgias plásticas, né, trouxe ainda mais assim, um alvoroço em meio à população brasileira, né, esse boom em meio ao ramo, o cenário da estética? Trouxe, com certeza. Trouxe um boom, trouxe um crescimento, mas eu vou te falar, assim, trouxe um crescimento do ponto de vista nosso, cirurgião plástico, um crescimento da forma negativa. As pessoas estão achando que a cirurgia plástica é uma coisa assim, muito banal. Como você falou, parece que colocar uma prótese de mama vai no cabeleireiro para cortar o cabelo. Acha que é uma coisa assim, muito simples e que pode se operar uma mama, operar um abdômen e não ter cicatriz. Então, essa lipoaspiração, por exemplo, é considerada uma cirurgia? Tudo que fazem esse procedimento estético, com exceção daquela agulhada que dá, né, para aplicar o preenchimento. O preenchimento que chama, como é que chama? Botox. Botox, você fala Botox, né? Não, Botox não é preenchimento. Botox é uma toxina que a gente utiliza para paralisar a musculatura, a gente utiliza muito na face, e paralisando a musculatura consegue que, com o tempo, vai amenizando as rugas do rosto. Pois é. O que seria considerado procedimento cirúrgico nesses procedimentos aí que a gente... Cirúrgicos são as cirurgias de lipoaspiração. Aquele que enfia um tubo na uma barriga e vai aspirando. Para puxar a gordura. Exatamente. Inclusive, uma pergunta que eu quero fazer em relação à lipo. A gente vê muitos casos, inclusive uma modelo há pouco tempo, que teve complicações também, vários modelos que eu conheço, não conheço pessoalmente, mas casos que eu vi na televisão de pessoas que perdem a vida depois de uma lipoaspiração. É muito comum a gente ouvir casos de óbitos depois de uma lipo. Essa cirurgia é considerada a mais perigosa, que tem mais risco de vida ou não? Não. A cirurgia de lipoaspiração, ela é uma cirurgia que envolve um risco como qualquer outro tipo de cirurgia. Agora, existe uma série de cuidados na cirurgia de lipoaspiração que devem ser tomados, que são diferentes com relação aos outros tipos de cirurgia. Os pacientes têm que, por exemplo, tomar uma injeção com medicamento para poder prevenir a embolia, sabe? Elas devem usar durante o procedimento cirúrgico umas botas ortopédicas para poder massagear a panturrilha, porque os trombos saem, geralmente, dos membros inferiores. Então, assim, existe uma série de cuidados, citei aqui apenas dois, que são cuidados muito importantes. Agora, infelizmente, morrem pacientes que vão operar de apendicite,
morrem pacientes que vão ganhar menino, morrem pacientes que vão fazer uma cirurgia do coração. Agora, isso não dá ibope.